Olá, aprendizes da vida! Hoje nós vamos conversar com o cantor Alírio Neto, um cara que é especializado em musicais. Ele está fazendo o papel de Judas no musical Jesus Christ Superstar, que está acontecendo aqui em São Paulo. Eu vim aqui no hotel para dar uma palavrinha com eles a respeito do canto, de voz em geral. Eu gosto muito de cantar, quem sabe ele pode me ajudar. Vem comigo. Você sabe onde está o Judas? Tá na piscina lá. Tá na piscina? Isso. Valeu. Vamos lá, vamos na piscina ver o Judas. Não tá na piscina? Traidor! Bom, Alírio, primeiro de tudo, parabéns, cara. Parabéns por esse momento que você está vivendo da sua carreira. Mais do que merecido. Parabéns por esse... Você está fazendo papel lá no Jesus Christ, fazendo o papel de Judas, fazendo muito bem. Eu fui assistir, eu recomendo para as pessoas assistirem também. É um musical muito bem montado, muito legal a produção. E obrigado mesmo por participar hoje aqui com a gente. Pô, que bacana. Eu que agradeço mesmo, cara. A sua presença foi... O musical realmente é bem bacana e aquele dia que vocês foram... Puta, muita diversão aqui, né? Foi muito bom, porque teve um vinho, um champanhe depois e... Fala mal do gente. Exato, foi divertido, né? Muito bom, cara. E assim, eu queria conversar hoje a respeito da carreira de cantor, não é? Que é difícil, né? O cara tem que se preparar pra caramba, fisicamente, e tecnicamente e tal, musicalmente. E qual é a perspectiva hoje de trabalho para um cantor, né? Cara, olha só, a carreira de um cantor, ela é feita de escolhas, né? Se você faz escolhas erradas, a sua voz vai pagar por isso. Então, eu acho que o espaço está crescendo, não só no teatro musical, o nível de exigência também. Então, você tem que estar mais bem preparado. A primeira coisa que eu aconselho a alguém que queira realmente se tornar um cantor profissional é procurar um bom professor de canto. Ele vai te direcionar para aquilo que talvez fique melhor para a sua voz. Porque às vezes o cantor, eu quero virar um cantor de ópera. Aí beleza, aí o cara vai, começa a estudar e vai que de repente aquilo que a voz dele pode fazer na ópera não é tão interessante para que ele tenha uma carreira de sucesso. Então, se você tiver um bom professor, ele vai te direcionar. Foi o que aconteceu comigo. Um momento da minha vida, eu queria virar cantor de ópera. E aí eu percebi que a minha voz, eu não ia ganhar tanto dinheiro aqui no Brasil com isso. Eu teria que ir para a Europa competir com os europeus cantando as músicas dele. Então não ia fazer tanta diferença, né? Foi melhor para mim ficar no Brasil Mas você tem uma história de ir para fora. Você fez um musical... Você era o Jesus do Jesus Christ no México, isso, na produção oficial lá. Isso fazem 13 anos já. Já faz 3 anos isso, então é muito, muito gratificante estar voltando a fazer esse musical nesse outro papel. Lá, eu tive uma experiência não só de tentar me adaptar a um outro idioma, né, mas uma outra realidade, um outro país, uma outra cultura. E isso faz a gente crescer como artista também, porque você acaba colecionando histórias e colocando no seu personagem. Legal. E deixa eu te perguntar, quais as diferenças básicas do cara fazer o papel do Jesus Cristo no musical ou fazer o papel do Judas? Técnicas? Olha só, o Judas tecnicamente é muito mais difícil que o Jesus, porque a região onde ele canta é mais ingrata. A gente tem ali uma região muito de passagens, de mudança de registros, que se você não tiver uma técnica adequada, você pode realmente estragar a sua voz. Então o histórico de Judas que são substituídos no meio de temporadas é muito maior. Ah, é? É, muito maior, assim, teve de ter um desgaste no meio. O desgaste é absurdo, porque não é só a questão técnica, você tem a questão emocional também, né, do ator ali. Quando você prepara um personagem, a sua voz tem que responder, você tem que se emprestar para o personagem. Então, sua voz tem que responder diferente, o jeito de você andar tem que ser diferente, porque não é você, é Judas. Entendi. Então, ele tem uma característica que se você não estiver bem equalizado, você pode realmente ter um problema na sua voz. O ajuste que eu fiz principal foi deixar minha voz mais escura para que ela soasse um pouco mais densa. Usar um pouco mais de drive e, claro, fiz uns improvisos todos mais para agudo, onde é a minha região de maior conforto. Tá. Só que como é um papel muito grave, muito agudo, né, eu tive que trabalhar muito para conectar isso e ficasse convincente para o personagem. Uma grande diferença do cantor de musical e o cantor de rock, né, é que o de musical ele tá na verdade num personagem lá. Isso. Já o cantor de rock tem um personagem, mas é o personagem o rockstar lá, né? Isso.
No caso do Judas, então, e do Jesus Cristo, são personagens completamente diferentes. Isso muda também para... Muda focalmente. Minha voz no Jesus era uma voz mais leve, que era não mais doce, não quer dizer necessariamente leve, mas porque ele tinha notas mais agudas do que o Judas e algumas notas mais graves. Mas canta menos, tem que ter uma outra característica. O Jesus que me foi proposto na versão mexicana foi um Jesus um pouco mais visceral, claro, porque Jesus, acredito que ele era sim um cara visceral, mas como é um país muito católico, é um pouco preso àquela imagem clássica de Jesus Cristo. O Jesus mais bonzinho. Isso, de certa forma sim. Entendi. Já o Judas aqui, o nosso diretor, tive muita sorte que ele deu uma pirada, o Jorge Tacla pirou, tanto ele quanto a Vânia Pajares, que é a diretora musical. Então eles me deixaram muito livre para poder criar em cima disso, só que obviamente tem uma direção que a gente teve que equalizar. As indicações do Jorge para o meu lado ator foram muito claras. Quando a gente conseguiu juntar essa coisa com a minha voz, porque ele criou o personagem em cima disso tudo, das características que eu tinha. Então, o que acabou me ajudando um pouco, né? Claro que eu tive que sair muito da minha zona de conforto para cavar em lugares onde nunca tinha cavado antes, né? Você tem que, imagina, entrar. O Judas fez a escolha que ninguém fez, cara. Então, os dois morreram. Jesus morreu na cruz, morreu por toda a humanidade, aquela coisa toda, bababá. Só que Judas ele morreu porque traiu o melhor amigo. E ficou mal falado, mais de 2000 anos, né? Então, assim, a gente não sabe o que aconteceu. Eu não estava lá, você estava lá? Eu não estava. Então, a gente só especula, né? É verdade, a gente só especula no fim das contas. Agora, deixa eu te perguntar. 2 perguntas. Primeiro, qual foi o seu... Você ganhou um prêmio como ator, né? Aliás, parabéns. E... Qual é o preparo que você teve para essa coisa da atuação? E existe uma carga emocional de estar fazendo um papel tão polêmico como Judas? Olha, existe sim, mas nesse momento agora do musical, eu acho que a carga maior recai em cima do Igor, que faz o papel de Jesus Cristo. Porque tivemos algumas polêmicas, né, manifestações na frente do teatro, essa história de que é uma blasfêmia, não sei o quê, porque botaram as fotos. Como eu acho que o mais legal do Jesus Christ Superstar é que é um musical atemporal. Ele consegue se adequar em qualquer parte da nossa história. Então não faria sentido hoje a gente fazer uma versão riporonga, como era lá nos anos 70. Então a gente tem que adequar para esse momento nosso agora. E aí botaram uma foto do cara lá de calça jeans e o neguinho ficou falando que tava muito sensual, sei lá o quê, aquela coisa toda, né, meu? O Jesus foi de tanguinha lá, era, né? Se fosse assim ia ser pior ainda. Existem representações de Jesus nas igrejas que é super, super sensual. É sempre, tipo, saca, peladão ali e tal. Então, quanto a isso eu acho uma ignorância mesmo. Não, com certeza. Mas enfim, nós estamos falando de arte ali, né? Uma visão artística. Exatamente, a gente tá é uma visão artística da escritura, né? Não é uma visão religiosa, né? Mas enfim, não é isso que importa. O que importa é que você está fazendo bem pra cacete. Valeu, tá num ótimo momento. Mas eu queria falar o seguinte. Voltando à carreira, né, do cantor, você ainda dá aulas? Dou aula. Bom, agora no meio da temporada está bem complicado, né? Tá. Tenho poucos alunos, mas a temporada acaba agora dia 1º de junho e depois eu vou continuar dando aula aqui em São Paulo. Então é o seguinte, eu vou aproveitar e fazer um pedido, porque eu sou guitarrista, né, mas eu sempre amei cantar. Mas nunca foi uma prioridade para mim cantar bem, né? Porque o que precisava fazer mesmo na profissão que era exigido de mim era que eu tocasse direito. Então eu fui me preparando muito mais como guitarrista, né? Mas eu acredito que o canto, ele ajuda muito na musicalidade, no desenvolvimento da musicalidade, você cantar, entoar melodias. É muito íntimo. Você não precisa de um instrumento para fazer música. Isso é mágico, né? Você é o instrumento. Isso eu acho uma coisa muito especial no canto. Mas eu fui trabalhando devagarzinho através dos anos, um pouco o canto. Mas eu ainda tenho um monte de questões, né? E recentemente eu comecei um trabalho com o Cifra Club, que é um portal de música, e eu estou ensinando as pessoas a tocar as músicas do Angra para violão e voz, né?
fazendo uns arranjos assim mais facilitados e tal. E tem coisas que eu consigo fazer numa boa, mas tem coisas que ainda são muito difíceis. Até muitas vezes de fazer leve, de fazer de maneira simplificada, né? Porque tem muitas coisas no Angra que são super caricatas, super cheias de agudos e expressão. E é difícil de fazer de maneira sutil e delicada junto com o violão. E eu queria, Convincente, né? Convincente. E convincente, claro. Sempre soar esquisito e tal, né? E eu queria pedir sua ajuda, cara, pra... Claro. Vamos fazer o seguinte. Vamos subir. Vamos ao meu quarto. Ó, calma, eu vou convidar o cara pra ir no meu quarto, mas é pra fazer aula, viu? No quarto do uma Judas, aula, não. A gente troca umas figurinhas e eu te ajudo no que eu puder ser útil pra você. Pode ser? Vamos lá, parceiro? Vamos. Conhecer o quarto de Judas. E eu gravei algumas músicas, dependendo do registro, vou bem e tal, mas assim, sem saber exatamente o que eu tô fazendo, né? É muito confuso pra mim o que é belting, o que é head voice, o que é cobertura, o que é mais metal. Essas coisas, esses termos que os professores de canto falam, pra mim soam muito abstrato às vezes, né? E nesse dia que eu tava gravando a Rebirth, tem dia que, por exemplo, tem dia que eu canto a Rebirth, a música Rebirth, e ela soa super bem. Eu falo, pô, que fácil, ela foi voltando. E tem dia que trava, né? Foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu numa das gravações do Cifra Club, que acabou não valendo. Eu gastei um tempão fazendo e acabou não valendo, porque ficou esganiçado, ficou forçado, papapá. Sentiu um cansaço. Senti um cansaço. Tudo. Até porque a gente grava o dia inteiro, sabe? Imagina. Então é das 9 da manhã até, vamos dizer, 6, 7 da noite. Aí você vai falando ainda, tem aquela coisa, ar-condicionado no estúdio, tudo. Exatamente. Isso acaba atrapalhando. Aí você para porque tem que montar um negócio, tem que afinar a luz, aquilo, aí você tem que voltar cantando, você entendeu? Então, volta, sem aquecer, porque muitas vezes eu nem sei como aquecer. Eu aqueço do jeito que eu acho, né? Mas... Então... a gente pode começar falando da própria música Rebirth. Não, tá ótimo. Cara, o que acontece é o seguinte, o cantor ele é um atleta da voz, né? Então, como qualquer atleta, você tem que ter uma preparação para aquela atividade que você vai fazer. O músculo, cara, bem condicionado, ele vai conseguir responder em condições adversas, que é o caso de uma gravação no estúdio como essa, onde você tem que ficar falando por várias horas, de repente conversando ali com o diretor, tem um ar-condicionado, e aí a sua voz aquece e esfria. Então você tem alguns vocalizes, alguns exercícios que vão manter a sua voz com ressonância um pouco mais alta. Isso é depois de você já ter aquecido, tá? À medida que você tem domínio sobre essa musculatura, essas condições adversas não vão ficar tão ruins assim. Porque por mais que a sua voz fique fria, ele vai ter uma resposta, seu músculo vai ter uma resposta. Então, você vai ter uma gravação para fazer de manhã e não tem outro horário para fazer. Obviamente, de manhã a voz demora mais para aquecer. Você dormiu, você não falou nada, tem aquela coisa toda. Só que depois que você aquece ela de manhã, ela fica mais descansada. Então, o que eu te aconselho? A começar com vocalizes que possam relaxar, acordar a sua voz e relaxar a sua musculatura. Um vocalize ótimo para você fazer antes de começar a qualquer tipo de gravação é esse do... Faz assim pra mim, 3 vezes, ó. Isso. Imagina que você vai, que isso é um idioma que você vai falar nele, né? Vomita sua voz de qualquer jeito, cara. Isso, exatamente. O cantar é uma extensão da fala. A única diferença é que você vai utilizar as mesmas vogais em alturas diferentes com a duração maior. Por isso que tem que ter um pouquinho, um ajuste diferente aqui e outro ajuste lá. Mas vamos partir do princípio da fala, que a sua fala tá boa, que tá tudo ótimo, tudo lindo. Então vamos pegar isso aí, você vai fazer assim, ó. Nessa última nota, eu diminuí o volume, ela quase quebrou. Ela pode até quebrar, não tem problema isso. A gente começa no Dó central, vamos começar no Si, né, abaixo do Dó central aqui, que é uma região boa para sua voz. O que acontece? Essa última nota aqui, meio afalsetada, ela vai alongar a sua corda vocal, que é esse músculo do falsete que alonga, né, que a gente chama de CT. Então o que acontece? Tá aqui, ó. Vamos tentar encontrar o mínimo que a sua voz funcione com esse volume. Quando você estiver aqui no meio da escala, um pouquinho mais para frente, aquela nota que você fez primeiro de falsete já vai estar com essa cara de voz de peito. E a outra, mais agudinha, vai ficar com cara de falsete. Então você vai alongando como se estivesse alongando qualquer músculo do seu corpo. Vamos aí, faz uma vez para mim. Diminui mais no agudo aí.
Perdeu a referência? Volta na fala. Tem que ter essa explosão, porque tem mais timbre aí. Você vê que tem um timbre mais rico quando você solta ela de qualquer jeito. Vai. Isso. Ótimo. Diminui. Tem mais no grave e menos no agudo. Ótimo, isso aí. Continua. Diminui. Aqui você vai ter uma mudança de registro. Geralmente a maioria dos cantores já querem passar para o falsete aqui. Não precisa. Você só vai diminuir o volume e aumentar o seu espaço interno, como se você estivesse bocejando. Então, aqui vem aquele outro lance. Você vai arrumar o agudo no grave. Então, venha com aquele mesmo volume que você estava vendo no grave e na última nota você vai diminuir. Olha isso aqui. Ela vai ficar com uma sensação de voz misturada, como se você tivesse botasse a sua voz aí de peito no liquidificador junto com o seu falsete e ficasse uma voz no meio. Como você está mais no grave, essa voz não vai ficar toda falsetada, ela vai ficar ainda na sua região de voz de peito, que é o registro modal, onde você fala e onde você canta. Vai. Vem um pouquinho mais no grave. Isso. Vai. Ótimo. Continua. Deixa na fala, você está... Isso, no sol aqui você vai diminuir. Diminuiu. Aumenta um pouco mais, principalmente no grave. Um pouquinho menos na última nota da música. É isso. Continua. Isso. Então, você já está numa região, né? Começa a ficar um pouquinho agudinha, Lá bemol, Lá, que é uma região onde você vai utilizar muito no heavy metal, e principalmente nessa música. Tem várias, você passa muito por essa região aqui. Essa coisa de fazer todo o trabalho de vocalização leve, né? Porque tem muita gente que vai treinando, tipo... meio a técnica da Chiquinha. Mas eu acho que essa coisa de trabalhar devagarzinho, de ir sentindo, né, cada Porque parte. você está acordando o seu músculo ainda, você não pode bater nele, né? E tem uma coisa que acontece com vários cantores de estilos diferentes, né? Quem canta esse estilo mais popular, independente, você vê cantor de rock, cantor sertanejo ou um cantor de axé, não interessa o estilo que você canta, né? E tem essa coisa, é muito fácil, quando você não tem uma preparação técnica, confundir força dramática com força muscular. Então você quer justificar aquela força dramática que você vê o roqueiro fazendo, o Bruce Dickinson, o Dio, essa galera toda, botando mais força do que realmente precisa, cara. Não precisa botar tanta força assim. E isso acaba criando um desgaste maior na sua corda vocal. Você vai fadigando. Me mostra um exemplo, por exemplo. Eu queria que você mostrasse essa coisa do leve, da força dramática, com pouca força muscular, e a coisa da interpretação vai estar na face e no gestual. Não, porque quando você tem, eu vou te explicar aqui agora, você não precisa botar um excesso de volume para ter uma força dramática legal. Então você tem aqui a fonte sonora que está na sua garganta, e você tem o filtro, onde a sua voz vai ser projetada, que são todos os resonadores da sua face, essa coisa toda. O que acontece? Você tem que ter uma fonte, uma corda bem aduzida, ou seja, bem fechadinha, para que o som venha saudável. Você vai projetar isso no filtro, nesses pontos de ressonância da sua, que tem aqui no rosto, né? No peito e no rosto. Então, para quem canta com microfone, o microfone já te dá uma ajuda, ele não vai projetar a sua voz, ele só vai aumentar o volume, ele vai pegar aquele som que é natural e vai, né, botar numa caixa lá com volume altão. No caso aqui, a diferença prática que eu vou ter é que eu vou economizar a minha voz, então eu posso cantar isso aqui de duas maneiras, né? Puta, é muito volume, cara, pra quê? Se eu já começar assim, pra onde que eu vou ter que ir depois na hora do refrão? Não tem pra onde crescer, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, você tem um desgaste maior. Então o que eu faço? Eu vou diminuir o volume, mas manter a qualidade do timbre. Então tá aqui, ó. Tem um exercício muito bacana, que é da doutora Silvia Pin, uma fonoaudióloga que tem nesse país, e que ela fala o seguinte, que você tem aquele exercício de sugar o espaguete, de sugar o ar, como se fosse espaguete, né? Então você suga, isso vai baixar a sua laringe, abrir as suas costelas. Isso. E vai te dar uma sensação de mais de bocejo. E isso aumenta a sua ressonância. Então você tá aqui, ó.
não dá uma sensação de preguiça? Faz aí pra mim, suga o ar, canta. A princípio, Tipo sono, né? Cantando com sono. Isso. A princípio o som pode até ficar um pouco caricato, mas nesse caso aqui, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando o seu conforto. Tá. Então você entendeu onde tem que colocar a sua voz, o shape. A música até vai Que é tipo a posição do maxilar ali, a posição da laringe, essas coisas. Tudo, né? exatamente. Então, quando você, vou imaginar, a laringe é um tubo, né? Quando você abre esse tubo, você tem mais espaço para passar. A primeira coisa é acertar essa posição, Isso. que é espaguete retido, Isso. encher o peito aqui Isso. e fazer esse som meio de sono. O caso do espaguete, que é o exercício da doutora Silvia Pinho, ele serve para posicionar a musculatura. Esse outro som de meio bobo, esse som que a gente pode chamar de calling, que é uma técnica que né, é uma coisa natural no nosso dia a dia, né? Você vê uma pessoa chamando outra do outro lado da rua, vem aquele som. Vem aí, meu. Caramba, não mexe no meu coisa. O jardineiro lá da esquina. Quem na verdade botou esses nomes aqui no Brasil, tudo foi o maestro Marconi Araújo. Inclusive é o seguinte, cara, eu vou te dar um presente aqui, ó. Vou te dar o livro do cara aqui, ó, Belting Contemporâneo, é bem legal esse livro. E aqui, esse aqui é a minha bíblia. Tudo que eu sei tá aí, né? Tudo que eu aprendi foi através desse cara, assim. Então ele é um cara que é formador de opinião aí. E se você for ver, olha só que legal. Você tem aqui, ó, já... Esse é o Bambambam do Belting. Bambambam, meu. Só você ver os alunos dele. O que é exatamente o Belting, cara? Cara, eu vou sintetizar para não ficar... Vamos olhar aqui. Olha só, aqui tem maravilhoso isso aqui. O número de comentários contra a prática do Belting é muito maior do que os a favor. Tenho que concordar que o ensino do Belting no mundo é realmente equivocado e pode gerar problemas vocais sérios. Principalmente porque o Belting antigo, que era o que eles faziam na Broadway, e mesmo a gente tinha aqui nos cantores do rádio, aquela coisa, era a voz mesmo, assim. Os caras gritavam até... Liza Minnelli. Exatamente. E isso realmente estragava um pouco a voz, né? O Belting antigo está muito mais associado à voz de peito do que ao registro médio. Por isso, quando ele falando aqui, por isso quando eu falar sobre o Belting nesse livro, estarei me referindo ao Contemporary Belting, técnica que eu batizei e ensino em meu estúdio como Belting contemporâneo. Você tem aí, o TA é o som da voz de peito, é o que vai dar o som da voz de peito, que é um músculo da corda vocal. A corda a voz mais ressonante aqui. E a fonte sonora é aqui na garganta. Então, você canta de voz de peito, a sua corda encosta e engorda. Quanto mais gorda ela tiver, mais voz de peito vai ser. O que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir essa massa sem diminuir a qualidade do timbre. Por isso que eu peço para você diminuir o volume. Saca? E aí, o que acontece? O outro músculo que estica a sua corda vocal quando você vai para agudo é o CT, que é o músculo da voz de cabeça. Quanto menos massa de TA eu tiver, mais eu vou conseguir alongar a sua corda vocal. Bom, isso é uma novidade, porque assim, a maioria das pessoas que querem treinar o agudo vão treinando cada vez com mais pressão, e botando pressão, né? Então é um conceito completamente diferente. Você tem que ir pro agudo cada vez com menos pressão para ir conseguindo fazer esse relaxamento aqui, né? E não com menos ressonância. Mesmo que quebre, aí você volta e vai trabalhando. Quebrou, volta um pouquinho e vai subindo sempre com pouco volume. Essa seria a ideia? A princípio sim. Pelo menos para você entender o mecanismo. Você não começa na malhação com 20 quilos em cada braço, né? O músculo ele tem um tempo de resposta, você tem que esperar esse tempo de resposta do músculo. Então, por exemplo, se você está aqui, ó, se você tem um equilíbrio perfeito entre TA e CT, você consegue transitar entre os registros sem quebra. Você passa do falsete para a voz de peito sem quebra. É como se, tipo assim, o TA, um grupo muscular que comanda um jeito de fazer, e o CT é um grupo muscular que comanda outro jeito de fazer. Isso. Só que quando você vai transitar de um para o outro, muda muito o som. E você vai trabalhar, então, essa conexão. Essa conexão. Exatamente. Então é um exercício que pode facilitar bastante essa percepção dos registros. Vamos juntar esse com aquele da doutora Silvia Pinho, de você sugar o ar. Então você vai sugar o ar. Ok, você vai botar a mão na boca e vai soprar, relaxa o máximo que você conseguir aqui. Tá? Com VU, você vai fazer VU. Você vai fazer isso aqui, ó. Soprando na mão, enchendo a bochecha de ar.
Isso é como se você estivesse cantando quase para dentro. Não é só para manter a sua laringe baixa. Você vai perceber que essa passagem vai acontecer naturalmente, cara. Né? Porque você tá com pouco volume, mas tá com um som de voz de peito, tá de belting. E nesse caso, os dois grupos musculares, seja o CT e o... Aí a gente vai conseguir o equilíbrio. Eles estão trabalhando. Estão trabalhando. Estão trabalhando. Faz aí, suga o ar. Isso, agora põe a mão, vai. Pode vir um pouquinho mais, sabe? Isso. Agora relaxa esses ombros aí um pouco. Isso. Isso, aqui já tem uma passagem. Olha o Fá. Parece que ela fica no meio do caminho, né? Não muda o som. Isso, relaxa um pouco mais. Pensa na sensação de preguiça sempre, cara. Volta a sugar o ar. Tira a mão, suga. Diminui. Vamos arrumar isso aqui. Quando você for para o agudo agora, cai um pouquinho a afinação. Mas você percebe que ela está no meio do caminho, que não é nem aquela voz de peito e nem falsete? Então, essa afinação caiu porque faltou o que a gente chama de apoio, de contrapoio, suporte aqui, né? Então, nessa última nota, você ainda com a mão aqui, pensando em cantar leve, só vai empurrar a sua barriga para dentro e elevar o seu externo. Ó, tá aqui, ó. É esse que vai dar firmeza no seu som. Vamos incluir um outro elemento, que é o vibrato laríngeo. O vibrato laríngeo, o principal músculo...